Teus méritos na cruz. Essa é a nossa ousadia, Pai. O sangue de Jesus sobre os termos da nova aliança, sem duvidar. Temos certeza de fé, Pai, sem duvidar. O teu sacrifício, meu Deus. Teu sacrifício, meu Pai, já foi feito. Eu sei que é só me chegar. Tua presença é a minha recompensa. Não tenho outro Deus diante de ti. Só você sabe cuidar bem de mim. Tua presença é a minha recompensa. Não tenho outro Deus além de ti. Só você sabe cuidar bem de mim. Senhor Jesus, Tu és o motivo de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã de hoje. Não estamos aqui como religiosos, não viemos aqui como se não tivesse nada para fazer. O Senhor é o nosso alvo. Queremos oferecer um culto agradável ao Senhor, receber da presença do Teu Espírito Santo força e capacidade. Nós estamos nesse mês de agosto, mês da videira verdadeira, e temos entendido que sem Ti nós não podemos fazer absolutamente nada. Não adianta ficar lutando na força do nosso braço contra um pecado, contra uma tentação, contra até problemas espirituais. Uma hora a gente vai ficar cansado, pensamento de desistência vai vir, o desânimo, ele vai bater na alma e no coração. Se nós simplesmente olharmos para Ti e começar a buscar o Senhor, aí sim vai fluir os frutos de Deus na nossa vida, e como resultado de uma vida com Deus, aquele pecado desaparece, aquela tentação, ela perde a força, o diabo ele é expulso, a vitória ela chega. A vida cristã não é vivida pela capacidade humana. Capacidade humana vive vida religiosa. Agora, a vida cristã, ela é vivida pela capacidade do Espírito, pela capacidade que ramos que estão conectados na videira começam a produzir. Nós temos aprendido isso no Senhor, e que o Senhor possa falar conosco agora, nesse terceiro domingo dessa série de mensagens. Fala claro ao nosso coração, visita o teu povo, a tua igreja, e faz uma grande obra. Porque não viemos aqui aprender como nos tornarmos mais religiosos, mais evangélicos. Não, estamos aqui para aprender como nos tornarmos mais espirituais, mais próximos de Deus, mais conectados, para sair da superfície da religiosidade e mergulhar na profundidade da espiritualidade. Diga assim comigo: Espírito Santo, fala comigo nesta manhã, pela pregação da Tua palavra. Amém? E graças a Deus. Vamos aplaudir ao nosso Deus? Glória a Deus. Povo de Deus, bom dia. Graça e paz a todos. Podem sentar. Graças a Deus. Deixa meu copinho aqui. Crianças, tem escolinha agora de manhã? Tem? Tem, né? Crianças estão liberadas para a escolinha. Segue aí a tia Rosângela. Tem a arte aí da campanha do mês de agosto? Tem, só não preparou, né? Ô, Gabriel, tem que treinar melhor seus alunos, Gabriel. Vou ter que saber onde é que tá. Nesse mês de agosto, nós estamos no propósito, o mês de agosto, o mês da videira verdadeira, e temos estudado lições de João capítulo 15 para uma vida frutífera, né? Todas as 5 mensagens dos 5 domingos de agosto, Deus me deu todas as 5. Numa quinta-feira,
no mês de julho, aí tá a arte aí, viu? No mês de julho, Deus me deu numa quinta-feira as 5 pregações. Então é do Espírito mesmo, tanto que a primeira mensagem foi maravilhosa, a segunda mensagem, semana passada, foi extraordinário, tremendo mesmo, e a de hoje também vai ser coisa forte, poderosa, todas vão ser bênção, então que você possa estar atento, não deixa celular te distrair, não deixa barulho te distrair, a mente voar, não, fica atento porque Deus vai falar com você. Abra aí João capítulo 15, esqueceu de desconectar, distanciou, desconectou. João capítulo 15, eu vou ler só dois versículos, que é o versículo 4 e o versículo 5. João 15, versículo 4 e 5. Se apagou aí, eu vou ler direto na Bíblia mesmo. João capítulo 15, versículo 4 e versículo 5. Quem já achou aí, diga amém. Esse amém foi muito xoxinho. Vocês estão com frio, estão com sono, é o quê? Amém? Amém. Melhorou de uma parte aí. Versículo 4, Jesus fala assim, ó: estai em mim, ou permaneçam em mim, e eu permanecerei em vós. Como o galho, a vara, o ramo, de si mesmo não pode produzir, dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Amém? Olha para cá, o tema da nossa terceira mensagem de hoje está nesse versículo 4 e 5. O tema é o seguinte: dependência, o segredo para a provisão divina. Amém? A primeira mensagem nós falamos Jesus, a fonte inesgotável. A segunda mensagem nós falamos aqui, permanecer é o segredo para uma vida frutífera. E agora a terceira mensagem, dependência é o segredo para a provisão divina. Então hoje eu vou falar com você sobre dependência. Amém? Eu separei a mensagem de hoje em 4 partes. A primeira parte eu vou te mostrar o seguinte: uma vida independente de Deus, isso vem do diabo. O plano de Deus é que você dependa dele e que você saiba que dependa dele. Porque tem gente que depende dele, mas até hoje não sabe que depende dele. E está buscando viver de forma independente. Então, abra agora em Gênesis capítulo 3, olha que interessante. Gênesis capítulo 3, eu vou te mostrar que desde o Éden, Satanás já vem trabalhando na vida do ser humano para que ele se achasse independente de Deus, para que ele se achasse autossuficiente, capaz de sozinho, conseguir tudo o que quer na vida e, como a gente fala por aí fora, achar que está por cima da carne seca, não é isso? Achar que é o bambambam da história. Então, eu vou te mostrar que isso é diabólico e já começou lá no Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 5, a palavra vai dizer assim, Gênesis 3, 5. Porque a serpente falando com Eva, porque Deus sabe em que no dia em que dele comer, daquele fruto comerdes, se abrirão os vossos olhos, olha essa palavra aqui, e sereis como Deus. Fala comigo, sereis como, igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Então, nesse pecado de Adão e Eva,
Aqui no. Qual foi? Foi comer uma frutinha. Tu tá na superfície do entendimento, né? Porque aqui tem desobediência, tem incredulidade, tem a mente sendo alterada, o entendimento sendo deturpado, tem crença errada, tem um monte de erros aqui que está escondido. Um monte de falhas que está aqui. Uma dessas falhas que o diabo tentou colocar no coração aqui e conseguiu foi essa. O que Adão e Eva tinham falta nessa época? Tinham falta de quê? De nada, eles tinham tudo. Deus criou um planeta, deu abundância para ele, botou um casal e falou, é de vocês. Quer dizer, Deus deu para eles a terra, o planeta inteiro para eles, é de vocês, vocês vão aí e tomam posse de tudo. Fala comigo, Deus é Deus de abundância, amém? Eles tinham tudo, só que eles não tinham direito de saber o que era bom e o que era mal. Por quê? Porque o mal ainda não existia na terra. Para poder ter esse conhecimento, tinha que dar brecha para o mal entrar. Aí a serpente fala, vou traduzir para você, para que você tem que depender de Deus para saber o que é certo e errado? Come você o fruto e você não vai mais depender de Deus para isso. Você já vai ser conhecedor do bem e do mal. Então, desde Gênesis, Satanás já vinha trabalhando para que o homem se achasse Deus, para que o homem se achasse independente. Olha que interessante. Em Gênesis 3, Satanás tenta o diabo dizendo, vai ser igual a Deus. Amém? Se você ler também como que o próprio diabo caiu, Ezequiel, se eu não me engano, é capítulo 27, e mais Isaías, ali vai dizer que Satanás caiu como? Subirei às mais altas estrelas, firmarei o meu trono e serei igual a Deus também. O próprio diabo caiu, querendo ser igual a Deus, tentou derrubar Adão, tentando fazer ele ser igual a Deus, e derrubou os dois. E agora, quando vem a Bíblia, em Filipenses 2, vai dizer que mesmo Jesus sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo e de homem. Diga glória a Deus, pessoal. Então, enquanto o próprio Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele se fez dependente de Deus, do Espírito Santo, ele dizia, tudo que eu falo é o que meu Pai me falou. Não tem nada que eu estou falando que vem de mim. E tudo que eu estou fazendo é o que eu vi o meu Pai fazer. Não tem nada que eu estou falando, que eu estou fazendo por conta própria. Eu estou aqui representando o Pai, completamente dependente do Pai. Amém? Então, se o próprio Jesus mostrou para nós 100% de dependência de Deus, do Pai, e por isso não falhou em nada, foi tentada em todas as coisas, como é que nós, seres humanos, passamos a maior parte da nossa vida sem lembrar que Deus existe? Só lembrando na hora da dor. Só lembrando na hora que dá ruim. Verdade ou mentira, pessoal? Não é verdade? Você sabia que a oração é um símbolo, é uma mostra que você reconhece que é dependente de Deus? Pessoas que para tudo que vai fazer ora, ela está mostrando para Deus que ela depende de Deus. Não é verdade? Pessoas que não ora para nada, ela está mostrando que ela não depende de Deus. E quando eu falo oração, é oração mesmo, pessoal, é oração. Ela vai tomar uma decisão, ela ora, ela vai começar o seu dia, ela apresenta a Deus aquele dia, ela pede, tudo que ela vai fazer, ela pede uma direção, uma instrução, tudo ela está orando, pedindo para Deus tomar a frente, mostrar, dirigir. Isso mostra o quê? Dependência. Por exemplo, olha na Bíblia, tem um homem chamado Davi na Bíblia, o cara era, entre aspas, brabo, era bom, talentoso, forte, guerreiro, tinha um monte de virtudes. Agora, quando tu vai ver a Bíblia, tudo que ele fazia debaixo de oração. Era um cara extremamente capacitado, mas que não confiava na sua capacidade, confiava em quem? Em Deus. É um exemplo. Amém, pessoal?
Então é um exemplo disso, Davi. Eu preguei esses dias aí, 2 semanas atrás, 1 Samuel 30, quando Davi foi para a guerra. Outros inimigos entraram, sequestraram as mulheres, as crianças, aquele desespero, tem que fazer algo rápido. Davi, em vez de sair correndo, cadê, vamos correr atrás? Ele foi primeiro orar a Deus, falou, Senhor, o que eu faço? Procuro eles ou não? Aí ele fala, se eu procurar, eu vou achar? E se eu achar, o que vai acontecer? Vou recuperar? Vai dar certo? O que eu faço? Ele foi orar, naquele momento de tem que agir logo, quanto mais demora pior, ele não saiu agindo logo. Ele foi orar primeiro. Diga a glória a Deus. Fala comigo. Oração é símbolo de que eu reconheço que eu dependo de Deus. Se não é uma pessoa de oração, está tudo orando, só ora quando depois que deu ruim, porta fechou, aconteceu o problema, é um símbolo de orgulho. Você se acha independente. Quem entendeu o que eu falei? Quem conseguiu entender? A pessoa que está sempre buscando a Deus, orando, indo para a igreja, lendo a palavra, tudo ela está buscando ao Senhor, ela está mostrando que ela depende de Deus. A pessoa que está tudo fazendo por conta própria, e só quando dá ruim ela fala, tem que ir para a igreja. Não, vou orar. Não, vou pedir a direção. Só quando deu ruim, depois que ela já fez de tudo por conta própria, mostra orgulho, mostra que ela se acha autossuficiente. Amém, pessoal? O exemplo de Davi é um excelente. Era um cara extremamente capacitado, mas para tudo ele orava. Para tudo ele buscava uma direção de Deus. Amém? Quem entendeu isso aqui? Então olha só, aqui em Gênesis 3, já vai mostrar que o diabo, ele vai tentar o próprio Adão, vocês vão ser igual a Deus. Vocês não vão precisar de Deus para isso. Vocês vão ser capacitados por conta própria de saber o que é certo e o que é errado. Aí eu tenho uns comentários aqui à parte, né? Que tudo que o homem inventa, ou quase tudo que o homem inventa, em essência é bom. Mas geralmente usam para o mal, né? Usa mal intencionado. Aí, por exemplo, não sei se você sabe disso. Quem já sabe disso, me ajuda aí, levanta a mão para eu saber. Você sabia que o ser humano, por exemplo, ele quer colonizar Marte? Quem sabia que o ser humano quer colonizar Marte? Tem um cara aí que fala que vai comprar o planeta Marte para ele. E vai fazer passeios para lá, e quem manda lá ele determina quem vive. Se der tudo ruim aqui na Terra, como está tudo dando ruim já, a vida acabar aqui, através de mim eu salvo a humanidade. Vou levar todo mundo para Marte, logicamente, quem me pagar e quem eu escolher. Porque Marte é minha agora. Sabia disso? Em essência, querer colonizar Marte, eu não vejo pecado nisso. Agora achar que eu vou ser o salvador da pátria, da humanidade, que o mundo está dando ruim, e aí eu vou fazer... Aí eu já vejo pecado nisso. Amém? Quem sabia que o ser humano, ele está criando a cura para... Eles chamam disso, tá? A cura para a morte. O homem vai ser amortal. Quem sabia disso? Esse ninguém sabia, não? Não é imortal, tá? Imortal é outra coisa. Imortal quer dizer que não morre. Não existe isso. Amortal quer dizer que pode morrer, mas não vai morrer. Entendeu a diferença do português? Eu não falei errado, não. É amortal. O que é amortal? Estou criando um robô que conecta com o teu cérebro. Quando o teu corpo morrer, eu boto o teu cérebro no robô e você continua vivo. Aí o ser humano fica amortal, não imortal. Olha o ser humano achando que é Deus. Sereis como Deus. Amém? Em essência é até legal, né? O ser humano tá para virar um ciborgue futuramente, né? Meio humano, meio robô, botar chip no cérebro e aí vai ajudar a enxergar. Quem não anda vai poder andar. Em essência, tudo isso é muito bom. Só que como a gente já percebeu pela história, tudo que o homem criou de bom acaba usando para o mal, para o orgulho, para a soberba, para achar que é o bambambam. Por isso, na Bíblia, abre aí Mateus 6,24, vai botar ali na tela Mateus 6,24. Você sabe que a Bíblia diz que tem uma coisa que disputa o coração do homem com Deus. Alguém sabe o que é? Tem uma coisa que Jesus fala, isso aqui disputa
o coração do homem com Deus. Olha lá, vou ler para você. Mateus 6,24, ó. Ninguém pode servir a dois senhores. Aí continua. Porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um, vai fazer a vontade de um, vai desprezar do outro. Não, aí ele fala quem é, ó. Não podeis servir a Deus e a... Aqui ele fala mamão, outras falam dinheiro, outras falam riquezas, porque mamão, na época, é o nome de um deus das riquezas materiais. Fala comigo, o que disputa, toda a igreja, o que disputa o coração do homem com Deus são as riquezas. Quando o ser humano começa a ter, ele se acha o quê? Independente. É assim ou não é? Acha que pode tudo. As pessoas falam assim, não, porque o dinheiro muda a pessoa. Eu conheço fulano que era humilde e depois ganhou dinheiro, ele mudou. Não, o fulano não era humilde, ele era pobre. Quando ganhou dinheiro, ele só revelou o que estava no coração dele. Só que quando não tinha dinheiro, ele não conseguia largar a mulher, que dependia dela. Quando não tinha dinheiro, ele dependia daquela pessoa que ele não gostava. Então, por causa do dinheiro, ele estava bem, ele sorria, ele parecia. Agora, com o dinheiro, deu um pé na bunda da mulher e largou a família, começou a pisar nos outros. O dinheiro só revelou o que já estava no coração dele. Porque tem um monte de pessoas que ganhou dinheiro e só ampliou as boas obras que ela já fazia. Amém? Ela já fazia coisas boas, limitada. Ganhou mais dinheiro, ela expandiu o que ela fazia e não mudou em nada. Dinheiro não muda pessoas. O próprio filho pródigo, ele já queria sair da casa do pai, ele já queria fazer a besteira, mas não tinha dinheiro para fazer. Quando o pai liberou o dinheiro para ele, ele fez as besteiras que ele já queria fazer. Amém, pessoal? E o pai também deu para o mais velho. O mais velho continuou com a mesma vida. Mudou em nada. Amém? Então, o que disputa... Por que o que disputa é o dinheiro? Porque o ser humano acha que quando ele começa a ganhar dinheiro, ele é como Deus. Ele é independente. Eu posso comer onde eu quero, eu posso comprar o que eu quero, se eu quiser esse carro. Aí não tem gente assim que ela acha que se o carro dela é melhor do que o do outro, ela se acha superior? Não é assim ou não é? Não tem um monte de gente comprando coisas que nem tem dinheiro para pagar. Mas porque tendo aquela marca, tendo aquele telefone, aquele produto, na minha cabeça isso passa a imagem que eu sou alguma coisa. Que eu sou melhor que aquele que tem um telefone inferior. Que porque na minha camisa tem um jacaré aqui do lado, esse jacaré parece mais uma lagartixa. Tá na cara que esse jacaré foi na feirinha da Pavuna. É ou não é? Mas porque tem um jacaré, eu acho que eu sou alguém melhor do que o outro que é da Renner, que é da C&A. O que eu estou te falando, o ser humano é assim ou não é? Ele compra coisas que não tem condição de pagar. Não é à toa que eu acho que hoje, no Brasil, mais de 80% da população está com o nome sujo. A cada 10, 8 pessoas estão com o nome sujo. Compraram o que não conseguiram pagar. Uma parte é porque surgiu um imprevisto. Parcelou, surgiu um problema, não conseguiu pagar. Outra não. A maior parte é porque comprou o que não podia. Né? Aí vai lá e não tenho dinheiro, mas vou comprar, porque com esse telefone, com essa marca, né, com essa maçãzinha mordida, eu sou o cara. É assim ou não é, pessoal? É isso aqui, ó. Para achar que é alguma coisa. Ninguém é melhor do que ninguém pelo que tem. Amém, pessoal? Ninguém é pior do que alguém porque não tem. Isso aí são complexos que estão na tua alma. A tua alma é que está com alguns traumas que não foi curada, aí a pessoa se acha inferior quando não tem, ou se acha superior quando tem. Aí é tudo bobeira que a cultura coloca na cabeça do homem, e as pessoas fazem isso, né? À toa que por causa da rede social está surgindo um monte de gente com crise de ansiedade, jovem com 20 anos em depressão porque não está milionário, com 20 anos de idade. Até hoje eu não fiquei milionário, tenho 20 anos. Aí eu falo que o que mais me irrita é quando eu abro o YouTube,
Aí aparece aquela propaganda do YouTube assim, ó. Em um dia, sem fazer nada, fiz 20 mil reais. Dá uma raiva quando vê essas coisas. Que raiva. Porque tudo mentira, irmão. Tudo mentira. Todas são mentira. E até aquele que fez em um dia, há quantos anos que ele já estuda para conseguir fazer agora em um dia? Entendeu? Até aquele que hoje faz em um dia, ele não começou em um dia, ele já aprendeu há anos para conseguir fazer em um dia. Então é tudo conversa para cair em golpe. Amém, pessoal? Então, primeira coisa é esse negócio de eu viver sem depender de Deus, isso é um plano diabólico. Isso aí já está lá no Éden, para a pessoa tentar fazer tudo sozinha. Eu faço tudo sozinho e só buscar... Não faz isso não. Mostra para Deus, você depende dele. Não começa um dia sem orar. Não toma decisões tão importantes sem consultar a Deus. Ainda mais as que são mais importantes, ainda que influencia muito se acertar ou se errar na escolha. Amém, pessoal? Repito, exemplo de Davi eu acho maravilhoso. Era um cara extraordinário, era Davi. Mas em tudo que ele fazia debaixo de oração e direção divina. Quem entendeu a primeira parte? Então, primeira parte, a independência é algo do maligno. Segunda parte, aí eu vou usar mais a televisão. Só um outro que eu vou ler. Prepara aí agora, eu quero rapidez. Tem que ser rápido, irmão. Tem que abrir em um segundo. E bota na King James, tá bom? Quero todas na King James. Aí eu vou te mostrar o seguinte. Eu vou citar primeiro. Primeiro eu cito Gênesis 1. Isso aqui eu só estou citando. Não precisa abrir não. Quando é para abrir eu vou falar. Gênesis 1. Deus é quem criou tudo e deu ao homem. Se eu não me engano, é Salmo 115 que vai dizer, né? Os céus pertencem a Deus, a terra ele deu para o homem. Ele é que deu. Só vou citar também Jó 41, se eu não me engano, versículo 11 ou 12. Deus pergunta para Jó: quem primeiro me deu para que eu possa retribuir? Se tudo que está nos céus é meu. Se tudo é meu. Eu lembro quando eu li isso aqui há anos atrás, ficou tanto na minha cabeça, que aquela história até do dízimo e oferta. O dízimo você devolve, a oferta você dá. Eu falei, nem a oferta eu dou, também estou devolvendo, porque o dinheiro veio dele também. Ele que é dono do ouro da prata. Né? Senhor, eu te dou o meu louvor. Estou dando nada, o louvor já é dele. Te dou a minha vida. Por quê? Foi você que criou a tua vida? Ou foi ele que te deu ela? Então já era dele também. Foi o que Deus perguntou para Jó. Quem me deu algo primeiro para eu retribuir, se tudo já é meu? Diga glória a Deus, pessoal. É tudo de Deus, não está dando nada para Deus, só está devolvendo. Hoje você está aqui agora, você vai devolver para Deus 2 horas das 24 horas que Ele te dá hoje. Não é verdade? Eu estou dando 2 horinhas, eu estou devolvendo 2 horinhas do meu dia para Deus aqui no culto, das 24 horas que Ele me deu, que é o dia de hoje. Amém, igreja? Tudo vem dele, né? Então tudo é do Senhor. Outro versículo que eu vou citar, Mateus 25. Esses que eu estou citando é porque não é um versículo, eles são longos. Aí eu não vou ler tudo, né? Para não demorar. Mateus 25 Jesus conta a parábola dos talentos. Para um Deus dá 5, para outro Deus dá 2, para outros Deus dá 1. Ou seja, aí eu vou conectar com Tiago 1,17. Ali vai dizer que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Amém? Eu nunca fiz curso de comunicação, de oratória. Nem vou fazer. Nada contra, pode fazer. Mas por quê? Porque Deus já me fez, desde cedo, saber me comunicar. E é engraçado que eu não sou nem bom de conversa. Eu sou bom em pregar, ensinar. É específico para o meu chamado, que acaba o culto aqui, eu fico na minha. Mas pregar e ensinar é uma capacidade que Deus é que me deu. Amém, pessoal? Toda igreja que eu passo tem 2 coisas que eu já observei. Todas elas falam, pastor, é mais ou menos assim que cada um fala, né? Parece que o Senhor abre a nossa cabeça e bota a pregação lá dentro. Outros falam, é impossível não entender, só não entende quem não quer. Amém? Todas que eu passei falam isso. E outra coisa, todas que eu passei, até hoje ninguém me elogiou cantando. Todo mundo fala, pregação é excelente. Ninguém falou, pastor, como o senhor canta? Porque a capacidade para pregar eu recebi de Deus. Infelizmente, para cantar Deus não me deu.
Porque vem dele. Eu posso melhorar cantando, fazendo aula. Beleza. Mas o que eu estou falando é que Deus é que deu capacidade. Qual é a sua? Qual é o talento que você tem? Pastor, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. Cada um tem o seu talento, tem a sua. Aquilo que você nunca estudou para fazer, aquilo que você nunca adquiriu, você nunca pegou aquele dom, não, já nasceu em você. Não é assim, não é? Ou não é verdade? Tem pessoas que já nascem com um talento maravilhoso para cantar, para fazer isso, para fazer aquilo. É Deus que dá, pessoal. É Deus que dá, está lá Mateus 25 e Tiago 1,17. Amém? Deus é a fonte de tudo. Então como é que eu vou ser orgulhoso e me achar independente porque eu sou mais alto, ou sou mais forte, ou sou mais bonito, ou prego melhor, ou canto melhor, ou faço isso melhor? Se isso foi Deus que me deu, eu não tenho nenhum mérito, eu recebi de graça de Deus. Amém? Quem entendeu o que eu falei? Entendeu? Aí eu vou mostrar na Bíblia, ó. Abra aí ele vai abrir ali, ó. Se você quiser também pode abrir. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Paulo vai falar o que eu te falei aqui agora. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Já passou de um segundo, irmão. Tá nervoso não? Vamos? Aí, ó, 4, 6, ó. Tá aqui que James está, né? Irmão, ó o Paulo falando, irmãos, apliquei essas verdades a mim e a Apolo, por amor de vós, para que por nosso intermédio aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de quê? De orgulho a favor de um contra o outro. Aí ele vai explicar o porquê, versículo 7. Pois quem é que te faz destacado? Destacado para pregar, para cantar, naquela habilidade, naquele talento, naquela... Quem é que te fez destacado nessa área, em relação aos demais? E que você tem? Não, calma aí. O que você tem que não tenha recebido? Não foi dado para você. Não foi Deus que te deu. O que você tem aonde é mérito teu, a glória para você? Não foi Deus. Você que é a fonte dessa capacidade, dessa força, desse talento. Ele falou, continua, agora vai. E se recebeste, então qual é o motivo do orgulho? Continua, ele vai perguntar ainda. Como se não tiveras ganho. Até aqui tá bom. Entendeu o que ele falou? Ele falou, irmãos, eu tô aqui falando isso entre eu, Apolo, não sei o que, os apóstolos, tudo mais. Ele falou, mas é por amor a vocês que eu tô falando isso. Porque eu não quero que ninguém de vocês se ache além do que você realmente é. Porque se alguém aí no meio é destacado, um tem mais dinheiro, o outro tem uma casa melhor, o outro tem um carro melhor, o outro é mais bonito, a outra é mais bonita, o outro é mais forte, o outro é mais inteligente, o outro é mais... Cada um é destacado em alguma coisa. Cada um é destacado em alguma coisa. Aí ele fala, para que o orgulho por causa disso? Se é isso que te destaca, esse talento, essa habilidade, isso que você é ou tem, foi Deus que te deu. Amém, pessoal? É forte ou não é? Grava esse versículo aí, isso aqui é maravilhoso, esse versículo. Isso aqui é um remédio contra o orgulho. Ah, mas fui eu que estudei. Ah, mas fui eu que trabalhei, ralei. Que bom que você estudou e trabalhou. Mas quem criou tua vida? Quem está sustentando essa vida? Quem te deu a capacidade de aprender o que você aprendeu? Você podia ser um animal e não aprender nada. Há 5.000 anos atrás, estava o ser humano morando em caverna, junto com rato, topeira e por aí vai. 5.000 anos depois, ainda está lá a topeira no mesmo lugar. E o ser humano hoje com palácio, andando de avião e navio e tudo. Ué, há 5.000 anos atrás, estava todo mundo no meio do mato, se chovia, tinha que procurar uma caverna, a roupa era matar um animal, tirar-lhe a pele, se cobrir. 5.000 anos depois, os animais continuam fazendo a mesma coisa e o ser humano evoluiu. Por quê? Porque Deus deu ao ser humano a capacidade de aprender o que ele quiser. Quem aqui sabe inglês? Quem sabe inglês? Pergunta, você sabe inglês? Pergunta aí. Você sabe falar inglês?
Aí responde, porque tu não quer. Eu também não sei não, tá, pessoal? Porque tu não quer, porque Deus te deu capacidade para aprender inglês. Amém? Até porque brasileiro que hoje fala inglês não sabe, não sabia. Quem aqui sabe português? É mais ou menos, pastor. Mas quando tu nasceu, nem português tu sabia. Você aprendeu o português. Amém, pessoal? Então quer dizer, eu não sei como ganhar dinheiro, porque tu não quer. Eu não sei como criar filhos, porque tu não quer. Eu não sei o que eu faço na minha família, porque tu não quer. Porque Deus te deu a capacidade de aprender o que você quiser. Só tem que estudar, tem que pagar o preço. Agora, Deus te deu a capacidade, Deus deu a ferramenta, você poder aprender como usar aquela... Tem tudo do Senhor. Ele vai botar ali, ó, Atos 17, bota aí. Atos 17, 25, você vai ver, vem tudo do Senhor. Tem uma frase secular que fala assim, ó, todo mestre já foi um desastre um dia. Boa frase, né? Entendeu a frase? Hoje o cara, eu já vi gente na internet que toca piano de costa, assim, ó. Certinho, melhor do que eu de frente olhando com tudo. Só que quando ele começou, ele era um desastre. Hoje ele é um mestre. Amém? Tem gente que fala, agora vida financeira, tem gente que fala assim, ó, se eu arrancar todo o teu dinheiro, tirar tudo que você tem hoje, só te dar um celular e uma internet, com tanto tempo tu faz 1 milhão. Aí ele falou, tira o meu conhecimento? Não, então eu faço uma semana. 1 milhão? É. Se tirar o conhecimento, aí não faz mais. Mas se tirar tudo, mas deixar o que ele aprendeu como fazer, ele volta e faz de novo. Amém? Entendeu? Deus que deu para nós isso. Aprender o que a gente quiser. Amém? Então é maravilhoso. Só tem que querer. Só tem que querer. Faz a tua parte. Agora, olha que interessante. Não abriu ainda não? Atos 17? Atos 17, 25. Ó, vou te mostrar aqui o que o apóstolo Paulo, acho que foi Paulo que falou aí também. Ó, ele também, falando de Deus, não é servido pela mão de homens, como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo é quem concede, ele mesmo, tá, mas Deus é quem concede o quê? A todos a vida. Fala pro teu irmão, a vida foi Deus que te deu. Então, eu te entrego minha vida. Não, eu te entrego a vida que o Senhor me deu. Não é minha, é tua mesmo. A vida, ele mesmo é quem dá o quê? O fôlego. Faz assim, ó. Amém? Ele que te deu. Ele que está te dando. Se ele tirar aí por uns 2, 3 minutos, vai para tu. É ele que está dando. Ele também, ó, supre todas as nossas demais, o quê? Necessidades. Todas e todas. Né? Continua. Eu vou ler até o 28. De um só homem Deus fez todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares. Ele determinou tudo. Exatos onde deveriam habitar, viver. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse. É para isso que a gente buscar ele. Provavelmente como que tateando, vai pegar só pedaços, tateando o pudesse encontrar, ainda que de fato não esteja distante de cada um de nós. Olha agora, porque nele vivemos, nos movimentamos e existimos. Como declara alguns dos vossos poetas gregos aí da época. Porquanto dele também somos descendentes. Amém, pessoal? Aqui, ó, tudo vem dele. Então, até aquilo que hoje eu tenho, porque eu trabalhei, porque eu estudei, porque eu fiz curso, eu investi, eu poupei, eu não deixei a ansiedade fazer eu torrar tudo que eu tinha, não, eu segui os princípios, tudo isso, também a fonte é Deus, foi Ele que te deu a força, essa mentalidade, essa habilidade, esse conhecimento, tudo vem do Senhor, foi o que Paulo falou em 1 Coríntios. Então ele falou, se tudo que nós temos, que nos destaca, é Deus que dá, por que eu vou ser orgulhoso se eu receber? Eu não tenho mérito nenhum. Amém, pessoal? Então você tem que ser, em vez de ser orgulhoso, tem que ser o quê? Grato.
Se isso que eu tenho, essa saúde que Deus me deu, essa força que Deus me deu, essa habilidade, é Deus que me deu, então ao invés de ficar orgulhoso porque hoje eu sou ou tenho, eu tenho que ser grato pelo que hoje eu sou, pelo que eu tenho. Quase, diante do Espírito Santo, para a glória de Deus, quase todo dia, de quarta, sexta, domingo, hoje eu fiz isso de novo. Quando eu estou vindo para cá, eu estou orando com a minha família, no carro, vindo para cá, aí uma parte da oração é agradecer, uma delas eu falo, eu agradeço ao Senhor, por eu poder estar indo para a igreja, cultuar ao Senhor, ainda fala assim, e pelo privilégio de estar indo para fazer a obra de Deus ainda. Não só estou indo para buscar, oferecer um culto, mas estou indo para fazer a obra de Deus. Hebreus 6 fala assim, que aquele que faz a obra não é uma honra que alguém toma, é Deus que dá essa honra. E Deus me deu essa honra para fazer ela para você, pregar a palavra para você. Amém, pessoal? Não é mérito, é graça e misericórdia de Deus dar essa honra de estar aqui pregando a palavra de Deus. Ainda falo também, e obrigado por poder estar indo no conforto do meu carro. Ainda consigo ir mais confortável. Agradeço pelo carro que tem. Amém, pessoal? Tudo vem de Deus. Então, em vez de orgulho, tem que ser o quê? Tem que ser grato, agradecer a Deus. Então, vamos lá. Primeira parte, viver independente, como se Deus não existisse, isso é do diabo. Segunda parte, achar que, é do diabo. Segundo, tudo vem de Deus. Gênesis 1, Mateus 25, Jó 41, 11, Tiago 1, 17, 1 Coríntios 4, 6 e A 17. Já citei esses versículos todinho. Terceiro, esse aqui é muito bom também. Esse é rápido. O principal é o último, tá? Mas eu vou correr aqui por causa do horário. Terceiro, anota aí. Não confunda dependência com passividade. Anotou? Primeiro, independência vem do diabo. Segundo, tudo vem de Deus. Terceiro, não confunda dependência com passividade. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Alguém aqui, acho que ninguém conhece. Alguém aqui conhece um preguiçoso, uma preguiçosa? É mesmo? Não, me ajuda aí. Quem conhece um preguiçoso, uma preguiçosa? Mais de um. Levanta duas mãos, o pé, pastor. Levanta os 10 dedos. Você conhece um preguiçoso, uma preguiçosa? Não, calma aí, deixa eu melhorar então. Agora não, agora ninguém conhece. Esse aqui ninguém conhece. Alguém conhece um crente preguiçoso? Também tem crente preguiçoso? Crente preguiçosa também tem? Pessoa se converte, continua preguiçoso ainda? Aquele crente que ele confunde dependência com passividade. Não, eu estou esperando no Senhor. Há 40 anos que ela está esperando em Deus. Se ela já tivesse agido, tinha conquistado em 5 anos. Mas está há 40 esperando. Tem gente assim. Então, depender de Deus não quer dizer não fazer nada, pessoal. Deus faz tudo. Não. A Bíblia falou para vigiar e orar. Tem a tua parte, é de Deus. Amém? Eu vou ler só um versículo, bota na televisão, se quiser abrir, você pode abrir. Salmo 127, King James, Salmo 127. Inclusive, esse salmo ele é muito bom na King James. Tradução comum, não gosto muito dele não. No versículo 2 que eu não gosto, mas o 1 é igual. Salmo 127, versículo 1. É mal contado, tá nem encostando em nada, é sozinho que faz isso. Vai dizer assim, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalham em vão aqueles que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar a guarda. 2, vamos para o 2 também. Os obstinados que retardam o seu sono até alta da noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o... Então, aí ele está condenando a idolatria ao trabalho.
O que é idolatria ao trabalho? É simples, não, na linguagem de hoje aqui para nós. Não, eu não tenho tempo para Deus que eu estou trabalhando muito. Falei isso na quarta-feira passada, não foi? Perdão, no domingo passado. Falamos de permanecer. Aí eu comentei o seguinte: aqui na terra, tu não tem tempo para Deus. Mas no céu, tu quer morar com Ele eternamente. Mentira, tá com medo do inferno, isso que tu tá. Tu não quer morar com Deus na eternidade. Tu tem medo do inferno. Porque se aqui na terra tu não tem tempo para Deus, como é que na eternidade quer ficar com Deus? Falei semana passada, não foi? Até comentei. Davi dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma coisa eu pedi a Deus e eu a buscarei, que em tua casa eu possa habitar e no teu templo aprender todos os dias da minha vida. Aí eu comentei sobre isso. Se orar para você é dificuldade, tu tá com algum problema espiritual. Se ler Bíblia para você é um peso, se ir para a igreja é um peso, se buscar a Deus é um peso, eu tô com algum problema. Então isso aqui que é a idolatria que ele falou. Aí ele falou: a pessoa trabalha até altas horas, acorda antes do sol nascer e vai lá idolatrar o trabalho, não tem tempo para Deus. Aí ele fala mais, ó, continua para terminar. Não alcançarão os mesmos bens, resultados que o Eterno concede àqueles que o amam. Olha agora, que o amam mesmo quando estão o quê? Dormindo. Deus provendo enquanto ainda estão dormindo. Ih, pastor, é para mim essa palavra. Vou dormir mais. Não é isso que ele disse, não. A tradução é o seguinte: tem gente deixando Deus de lado, fazendo mais. Tem gente priorizando Deus, fazendo menos. E tendo mais resultado que aquele que faz mais. Entendeu a tradução do versículo? Não alcançarão os mesmos bens do que aquele que está priorizando Deus. Porque quando ele fala aqueles que o amam, se você ler João 14, 23, Jesus falou: quem me ama é quem obedece a minha palavra. Então quer dizer, ambos, os dois têm que fazer, tem que se dedicar ao que quer. Só que um não tem tempo para Deus. O outro está botando Deus em primeiro lugar. Aí esse aqui está fazendo menos que aquele, porque aquele agora está no culto aqui, ó, de 8 às 10. E o outro está desde as 7 lá, estudando e trabalhando. E esse aqui, quando voltar, que vai estudar e trabalhar. Então foram 2, 3 horas a menos. Só que ainda assim, porque ele botou Deus primeiro, ele vai ter mais resultado do que aquele que não tinha tempo para Deus. Entendeu o que ele falou? Não alcançarão, mesmo quando estão o quê? Repousando. Você está aqui agora, está repousando. Porque você tinha que, tem que lavar, tem que tomar conta da tua casa, fazer a comida, alguns têm que estudar ainda, fazer trabalho. Você tem um monte de coisa a fazer, tem ou não tem? Alguém aqui, pastor, hoje eu estou desocupado, vai fazer. Tem alguém assim? Se não tem, eu vou te chamar para lá em casa. Dá um jeitinho na minha casa. Tem ninguém. Todo mundo aqui tem coisas para fazer. Que poderia estar agora descansando ou fazendo. Mas você está aqui. Esse é o repouso. Aí ele fala: Deus vai lá e dá mais para você e coloca Deus na frente daqueles que não. Diga glória a Deus. Meu próprio testemunho, lembrei agora, né? Quando eu abri mão do meu sonho de ser militar, larguei minha carreira de militar, larguei o meu trabalho, larguei tudo para fazer a obra de Deus, né? Eu pratiquei aquela palavra que foi a primeira que Deus me deu: buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Foram 4 anos de, entre aspas, deserto, plantando sem colher praticamente nada na vida sentimental, material e por aí vai, na vida espiritual arrebentando, mas na vida material, sentimental, tudo travado, que eu larguei tudo. Teve uma época que eu saía com a Vanessa. A minha folga era quinta-feira. Era de horas, não era dia não. Eu saía de manhã da igreja e voltava à noite. Morava na igreja. Aí a gente ia pro shopping. Quem é que pagava? Ela que pagava as contas. Você acredita nisso? Quando eu conheci ela, eu pagava tudo. Eu já trabalhava, tinha dinheiro. Eu era jovem, mas ganhava naquela época. Isso aqui eu tinha em 2010, ganhava R$2.000. Pensa se não é bom dinheiro naquela época. Eu já empreendia. Ganhava 2.000, 1.600, 2 e pouco, nos meus trabalhos que eu fazia de serigrafia, outras coisas mais, né? Sempre, desde criança, já empreendi, vendia manga, suco de limão, para comprar pipa, linha, cerol, peão, gude. Desde criança, né? A minha casa tinha dois pés de manga espada,
que é a favorita do povo, né? Vendia manga e espada. Vendia tudo, catava latinha, amassava para vender no ferro velho, fazia tudo para poder ganhar dinheiro. Mas enfim, aí quando eu bancava tudo. Todo domingo a gente ia pro shopping, a gente assistiu todos os filmes do cinema, até os ruins que a gente não entendeu porque assistiu. Porque não tinha outro filme pra ver. E almoçava no restaurante, lá no Nova América na época. Que a igreja era em Piedade, aí ia pra Nova América. Aí depois comecei a fazer obra, larguei tudo, ganhava mais nada, e ela depois começou a estagiar. Aí pra gente poder sair, ela que pagava o ônibus nosso e o McDonald's. Que é o mais barato do shopping. Que é bom e barato. Isso prova que ela me amava de verdade, não é verdade? Se nessa época que eu não tinha dinheiro mais, engordei 15 quilos, fiquei com uma cara de traquinas porque eu estava inflado, que eu só estava comendo pizza, hambúrguer à noite. Foi uma época terrível, tive quase que depressão, não foi uma quase depressão, estava mal de saúde e de aparência horrorosa, que eu me estraguei todo. Ela não me largou, não me larga mais não. Naquela época que era para me largar, não largou, agora não largava não. Agora vai direto. Né? E não era nem casado também ainda por cima, só era namorados ainda. Quer dizer, ela que bancou, né? Porque eu larguei tudo, né? Aí foi 4 anos assim. Aí quando chegou outubro de 2014, fiz uma oração a Deus. Resumindo, uma das palavras enquanto eu orava foi: marcha que eu vou abrir o mar. Começa a correr atrás do casamento, de tudo. Aí comecei a correr atrás. Depois de um tempo eu comecei a marchar. Na hora eu não marchei. Só no ano seguinte eu comecei a marchar. Quando eu obedeci, comecei a marchar, Deus foi abrindo todas as portas. Foi providenciando tudo. Tanto que, como eu falei, acho que eu já falei aqui, até o apartamento que hoje eu moro, eu ganhei de presente na época dessa época. Ganhei um apartamento de presente. Mole isso. Não é pra qualquer um não, né? Deus deu várias palavras. Uma delas foi marcha que eu vou abrir o mar. Outra palavra que Deus deu foi: Israel foi escravo no Egito sem ganhar nada. Quando saiu, levou todo o ouro. Você trabalhou 4 anos sem ganhar nada, agora eu vou te dar todo o ouro. Outra palavra que Deus me deu também na época. Porque eu já ganhava e larguei tudo pela obra. Aí eu lembro que eu fiz assim: se eu não tivesse largado e continuasse... Porque eu falei com Deus. Lembra que eu falei com Deus? Eu falei assim: Senhor, eu vou só continuar aqui como sargento. Eu ia entrar para sargento da aeronáutica. Porque os sargentos foram no curso nosso, falou: ó, eu só trabalho de 8 a meio-dia, depois estou em casa. Aí eu falei com Deus: depois eu fico na igreja. Eu ganho uns 3 mil, na época era 3 mil, 3 mil e pouquinho aqui de sargento. E depois, mais tarde, eu fico na igreja. Eu tentei negociar com Deus. Eu lembro que eu fiz essa oração para Deus. Deus falou que não. Deus falou, aí Deus fez outra palavra. Eu falei assim: não. Aí Deus falou, Isaías 55: seus caminhos não são os meus caminhos, nem os seus planos são os meus planos. Assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos e os meus planos mais altos que os seus caminhos e os seus planos. Quando eu fiz essa oração a Deus, querendo barganhar, lá no quartinho da minha casa, lá a minha mãe, Deus me deu essa palavra: não é assim não. O que eu tenho para você é melhor. Não tenta me enrolar não. Estava tentando enrolar Deus eu naquela época, né? Aí eu fiz o cálculo. Eu fiz o cálculo. Falei, pô, em 4 anos... ainda que eu juntasse tudo, não comprava o apartamento. Não tinha como bater nem a metade do valor do apartamento. Ou seja, se eu tivesse ralando, não alcançaria o que alcancei botando Deus na frente. Diga glória a Deus. Quem entendeu? Deus honra, Deus faz acontecer, né? Foram 4 anos de luta, andando com o sapato rasgado. Tinha época que eu andava assim, ó, meio quase que quicando, por causa do parafuso picando no meu pé. E não tinha dinheiro para comprar outro sapato. Eu lembro até hoje, o pastor Nizete viu o sapato horrível, falou assim: só tem esse sapato? Eu falei: só. Fiquei feliz da vida. Ele vai comprar outro para mim. Até hoje não me deu. Quando ele viu o sapato rasgado, todo horroroso, ele disse: só tem esse. Eu falei: só tem esse. Aí eu fiquei feliz na minha cabeça: ele vai me dar um novo. Até hoje não me deu. E deixou aquele sapato. Todas as calças rasgadas no meio da perna. Todas rasgadas. Porque andava muito, ficava roçando, mas rasgava. E não tinha como comprar outra. Amém? Comia quando tinha comida. Por isso que eu engordei naquela época, porque durante o dia não tinha comida, mas à noite tinha comida. Tinha assim, pedia, né? Pizza, hambúrguer, era o que tinha. Aí por isso que eu engordei. O dia inteiro passando fome, de noite eu comia tudo gelado que tinha, eu tratava tudo. Tava cheio de fome. Tive um monte de problema de saúde. Não vou botar esse detalhe não. Então quer dizer, Deus, ele provê. É só um exemplo de que
A dependência não é passividade, não fazer nada. Um exemplo que eu li esse versículo, não é porque se Deus não proteger a cidade, em vão a sentinela vigia, então o vigia vai ficar dormindo à noite? Ele tem que vigiar do mesmo jeito. Ele tem que vigiar e pedir também a proteção de Deus, os dois juntos. Não é porque se Deus não edificar a casa, em vão trabalha quem quer edificar, que eu não vou fazer nada. Não, vai construir a casa, pede a bênção de Deus. Amém? Exemplo da pesca maravilhosa, todo mundo aqui conhece. Pedro trabalhou a noite toda e não pescou nada. Jesus agora liberou uma palavra, liberou a bênção para ele, vai lá e lança a rede de novo. Aí quando ele lançou a rede, apareceu um monte de peixes. É os dois juntos. Ele sozinho não pescou nada. Jesus falou, volta para lançar a rede. Jesus não fez, pronto, olha o peixe no barco aí, ó. Ele falou, não, você vai lá de novo agora. Lança a rede de novo, pesca de novo. Você vai jogar e agora eu vou abençoar. É os dois juntos. Eram os dois juntos. Amém, pessoal? Então Pedro sozinho trabalhou, não pegou nada. Pedro, com a direção de Deus, trabalhou e encheu os barcos. Então essa dependência quer dizer que eu não vou ser passivo, eu vou agir, mas eu vou agir debaixo de oração, debaixo de direção, debaixo da bênção de Deus. Amém? Quem entendeu o terceiro passo? Entendeu? Quarto, para terminar a pregação, esse aqui era para eu demorar 1 hora, esses 3 era para passar em 10 minutos. Então ficou ao contrário, né? Já estou ficando sem voz de novo. Me empolgo demais na pregação, fico sem voz. Esse aqui eu li na sexta-feira. Abra aí Lucas 9, quem quiser pode abrir na sua Bíblia, ou ali também, Lucas 9, versículo 3. Qual é o terceiro? O terceiro não, quarto. Anota a quarta e última parte da mensagem. Deus nos ensina a depender e a confiar. Depender e confiar. Ele vai abrir ali. Lucas 9, inclusive assisti ontem no The Chosen, isso aí, que eu estou lendo agora. Eu estou assistindo The Chosen. Ora eu fico feliz com o que vejo, ora eu fico chateado com o que vejo. Tem um negócio ali que eu falo, isso aqui está totalmente fora da Bíblia, mas a sériezinha é boa. Lucas 9, 3. E lhes orientou, Jesus está enviando os discípulos, e lhes orientou, nada leveis convosco pelo caminho, nem bordão, nem mochila de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica, uma roupa extra, nem isso. Na casa em que entrardes, ali permanecei até que chegue a hora da vossa saída. Porém, se não vos receberem, sacudi o pó das vossas sandálias, assim que sairdes daquela cidade, como testemunho contra aquele povo. E assim partiram os 12 e percorreram todos os povoados, pregando o evangelho e realizando curas por toda parte. Deixa eu explicar para você. Você imagina, você tem que se colocar no lugar. Isso eu gostei da série. A série ontem, quando mostrou, o episódio de ontem, mostrou os discípulos em pânico. Falou, o quê? Eu vou pregar o quê? Jesus falou, vai lá e prega o evangelho. Eu pregar o quê? Imagina eu te chamar aqui agora, fulano, Henrique, vem aqui dar uma palavra. Vem que o Henrique lê muita Bíblia, ele vai saber. Imagina eu chegar e chamar você, sobe aqui para dar uma palavrinha pra gente, 5 minutos. E aí, pregar o quê? Alguns fariam, pregar o quê? Ele falou, vocês vão pregar. Ele falou assim, vocês vão expulsar os demônios. Eu nunca fiz isso. Se o senhor for comigo, aí na hora tudo bem. Mas eu indo para lá, para onde, sozinho, como eu vou expulsar demônio? Foi o que ele falou. Aí depois ele falou, além disso, não leva dinheiro, não leva comida, não leva roupa, leva nada. Tipo assim, vai só com o que está aí no corpo e vai. Para outra cidade, para outro estado e vai. Pensa na loucura. Não é verdade? Não, racionalmente falando, não é uma loucura? Você largar tudo aí, ir para uma cidade para pregar a palavra. Pregar o quê? Expulsar demônio, curar doente. Se nunca fez nada disso. Então vamos começar agora.
Parece uma loucura, não é verdade? Mas Jesus falou, vai. O que isso quer dizer? Aprenda a depender e a confiar. Ele ainda falou, vai ter cidade que vai te rejeitar. Você vai lá pregar, vão te xingar, vão falar contra, alguns vão até querer te bater, te apedrejar. Ele até falou antes. Tem lugar que tu vai que vai ser tranquilo, tem lugar que tu vai que vai ser bomba. Igual nós pastores, né? Vai para uma igreja tranquila, vai para outra é bomba. Né? Eu ainda não peguei nenhuma bomba, graças a Deus. Só peguei um pouquinho, não a igreja em si, mas a igreja é meio complicada alguma, mas nada de grave não. Mas aí pode acontecer. Mas aí eu vou comer o quê? Se o senhor não está falando para nem levar dinheiro, nem comida. Ele falou, vai. Vou dormir aonde? Também tem isso. Vou dormir aonde? Se tem casa que vai receber, e a casa que não me receber, vou dormir aonde? Quem está pensando nisso aqui agora? Está pensando? Está pensando como é que o negócio é mais profundo do que parece? É Jesus ensinando a depender e a confiar. Até rapidinho. Lembrei agora. Uma das igrejas que eu passei foi Morro Azul. Vou resumir, pra você poder entender na prática. Agora que eu lembrei disso aqui, né? Quando eu estava em Nilópolis auxiliando e entrou um novo pastor, nessa época, 2017, o pastor Rogério Postigo ia abrir rádio lá em, acho que é Arcozelo, depois de Partido Alferes. Aí queria abrir igreja lá em Miguel Pereira, que já tinha uma, mas queria abrir mais uma em Miguel Pereira, Partido Alferes. Aí também tem lá, como é que é o nome? Paulo de Frontin, para aquela área de lá, né? E tem uma outra que é entre Paracambi e Japeri. Eu esqueci o nome daquele lugar. Fica na estação de trem, entre Paracambi e Japeri. Eu esqueci. Eu já tinha pastoreado de Japeri, né? Aí quando ele falou durante o dia lá, nós, auxiliares, começamos a ver as cidades. Estou resumindo, correndo para resumir. Aí, quando eu estava pesquisando, Paulo de Frontin, Morro Azul, Sacra Família, Portela de Miguel Pereira e Partido Alferes, tinha um lugar que era bom assim, eu não tinha carro, mais fácil de chegar, que era esse, entre Japeri e Paracambi. Só que, como eu já pastorei Japeri, e ali era perto, eu não quis. Eu mesmo falei, não. Por quê? Porque uma parte da igreja vai atrás de mim. Não tem isso que acontece? Se às vezes a pessoa troca o pastor e bota perto, aí tem um povo daqui que sai e vai atrás. Aí acaba prejudicando aqui. O pastor lá vai crescer, mas aqui prejudica. Aí eu mesmo falei, não, aqui eu não quero. Porque é muito perto e eu sei que tem um povo que vai querer. Porque já eu comecei com 4 pessoas, saí de lá com 50. Então, quer dizer, todos lá, quase todos, fui eu que batizei, alguns já vieram batizados. Quase todos eu que batizei. Foi eu que ganhei, então a pessoa vai querer atrás. Então eu falei, não, então não vou. Aí as duas melhores, Portela de Miguel Pereira e Partido Alferes. Quando eu olhei Morro Azul, se você pode botar no mapa, Morro Azul, só vê mato. Se você ampliar o mapa, vai ver uma cidade lá no meio do mato. Uma estrada da Portela para ir para lá e do lado para voltar. E não tem ônibus para ir para voltar na hora. Você consegue chegar lá o mais cedo, lá para as 10 horas da manhã, que o primeiro ônibus sai, sei lá de onde, às 8 e pouca, chega lá umas 9 e pouca. E na hora de ir embora, não tem como ir embora, não tem ônibus para voltar à noite. O último ônibus sai de lá 6 e pouca da noite. Então eu tinha que dormir lá, obrigado a dormir lá, porque eu não tinha carro, né? Aí eu vi Morro Azul, não, passar com a família também não. Não. Aí o Espírito Santo falou, Morro Azul. Deus falou, escolhe o Morro Azul. Só que assim, escolhe, aí o irmão sabe, pastor não escolhe para onde vai. Mas eu senti no coração de Morro Azul. Chegou de noite, o pastor chamou os auxiliares, eu era o segundo, depois dele era eu. Tinha mais auxiliar. Aí ele falou, vocês vão para tal cidade, todas as cidades. Aí ele perguntou, pastor Caio, você quer ir para onde? Isso não acontece, você quer ir para onde? Aí veio aquela tentação, Partido Alferes, Portela, o que eu quero, ou o que Deus falou, Morro Azul. Entendeu o que eu falei? Aprendo a depender e confiar, que Morro Azul não tinha, nem 3 mil habitantes tinha naquela cidade. Como é que eu vou fazer? Mas aí eu obedeci, falei Morro Azul. Acho que foi Deus que falou, pede para ele escolher, para eu testar ele, se ele vai aprender a depender e confiar. Aí eu escolhi Morro Azul. Resumindo a história, pastor de carro, deixou cada um em uma cidade. Me deixou lá, imagina, eu chego na cidade sabendo de nada. E outra coisa também, lá não pega celular, a não ser o da Oi.
Nenhuma operadora pega, só a Oi que tem um satélite lá. A minha era Vivo não pega, nada pega, só a Oi. Muito mal, que a Oi sempre foi ruim, né? Muito mal pegava. Aí eu chego lá, celular não funciona, não conheço nada. Rapidamente, fui na lojinha comprar uma água. Aí falei que eu era pastor da Graça e queria abrir uma igreja, se ela conhecia lugar. Aí a mulher falou, olha, acabou de fechar uma academia aqui na frente. Aí eu fui lá naquela rua, vi a academia fechada, aí eu olhei tudo, aí eu perguntei pro pessoal da obra, vocês conhecem quem é o dono disso aqui? Aí o rapaz falou, aquele ali, ó, o Igor, até os nomes do nome dele, o Igor é o dono daqui. Aí conversei com ele, ele falou, a academia era minha, eu fechei. Aí eu falei, da igreja e tudo mais, ele falou, lucro pra você, não sei o quê. Aí aquela coisa, mas eu não tenho nem dinheiro para dar de calção. Ele falou, não, você começa aí e paga depois. É mesmo? É. E quando você fala para mim, já que está começando, primeiros 6 meses, faço por 600. Aquele lugar era o mesmo tamanho que Japeri, que eu pagava 2.000. Ele veio por 600. Faço por 600 e não sei o quê. Resumindo a história, e ele foi o primeiro membro da igreja, ele mesmo ficou lá. Né? Resumindo, o pastor só ia buscar de noite. Em menos de 1 hora eu já achei o salão certo. Esperei o dia inteiro, ele voltava a buscar a gente. Vamos embora. Aí teve a inauguração, primeiro culto, 2 mulheres. A inauguração veio 40 e pouco, o culto, 2 mulheres. Eu sem graça falei dízimo e oferta. Porque é sempre assim, é primeiro culto, né? Tem que ajudar, tá? Aí a irmã pegou, eu quero envelope. Um dízimo de 600 e um dízimo de quase 200. Já estava pago o aluguel no primeiro culto com 2 pessoas. Olha que coisa. Estava pago. Outro testemunho, ali do lado. Eu amo isso aqui, meu irmão. Quer me agradar? Me chama para comer comida mineira. Do lado do restaurante. Do lado assim, né? 5 minutos andando do restaurante. Comida mineira na lenha. Não tem cozinha na igreja, tem que comer fora. Lembra, Vanessa? Era muito bom. Todo dia comia, da igreja, né? Era terça, quinta e domingo. Comia comida mineira lá. Eu lembro até hoje, R$13, comida à vontade, você não pode repetir. Você monta o prato que quiser por R$13. Naquela época, né? 2017. Aí eu botava naquele prato, subia um monte. A lenha, 3 tipos de feijão, chama de feijão sus, feijão com não sei o que, aquele limpinho cheio de carne, farofa mineira, aquela coisa, comida. Primeiro culto pago aluguel, já tinha um restaurante ali bom. No mesmo dia que eu cheguei, em cima da igreja tinha 3 casas, que o Igor era dono de tudo. Mesmo dia que eu cheguei, eu vi uma senhora indo embora. A casa estava toda pronta. Ela foi embora, ela era uma senhora rica, foi para Campo Grande e falou, não vou mais alugar aqui não. Aí ela falou, Igor, vende tudo, vende o sofá, a geladeira e fica meio a meio para mim e para você. Aí eu dormia na igreja. O Igor chegou e falou assim, pastor, quer dormir aqui? Tem geladeira, tem sofá, tem cama, tem tudo. A mulher foi embora no dia que eu cheguei. A casa estava pronta. Eu não aceitei, acho que eu dei mole nisso aí. Eu fiquei sem graça. Eu preferi dormir no chão da igreja ainda. Acho que essa vez eu perdi por vergonha. A vergonha é um problema, né? Mas diante do Espírito Santo. No mesmo dia que eu cheguei, ela foi embora. Aí dias depois, sei lá, 2 semanas depois, ele percebeu que a gente dormia na igreja, no chão da igreja, né? Com colchão, lógico, tinha um colchão no chão. Aí foi aí que eu aprendi e ensinei o Cauã. Bota papelão entre o chão e o colchão que o frio não passa. Ali que eu aprendi isso, que ali bate 7 graus, 5 graus, ela serra. Tu não chega nem a ver a 20 metros da tua frente, tudo neblina, tampado, congela ali o negócio, é frio, né? Enfim, Deus providenciou tudo, amém? Aí imagina se eu tivesse não dependido, nem confiado, e escolhesse Partido Alferes ou Portela. Só Deus sabe o que aconteceu comigo. Porque Deus falou onde vai, ali Ele vai abençoar. Aonde eu quero é outra história. Amém, pessoal? Quem entendeu o exemplo? Entendeu o exemplo? É um exemplo que eu contei aqui, que eu lembrei, foi agora que eu lembrei disso, né? Que aconteceu com os discípulos também. Às vezes a nossa mente, ela fala, não, isso aqui é melhor. Não, tem que levar um dinheiro, não, tem que fazer não sei o quê. Mas aí Deus, não era da sua cabeça. Deus falou com você outra coisa. Para testar se você vai confiar
e aprender a depender. Porque na dependência tem o quê? Provisão. Primeiro culto com 2 mulheres, aluguel pago. Aí, e consegui pagar tudo. Ajudava no combustível, o pastor que me levava até lá, que aí foi um pastor que me levava. Ele ia partir da oferta e me deixava lá. Ajudei ele no combustível, pagava o meu almoço da minha esposa, era casado, da minha esposa, que ficava o dia inteiro na igreja, fazia rádio de 11 à meia-noite, lá em Arcozelo, para depois ir dormir. E a gente dormiu no volante 2 vezes, o carro deslizou na serra, não foi mesmo? Deslizou na serra, descendo com chuva, de madrugada. A gente passou por cada uma pela obra. Ainda bem que quando dormiu no volante, eu não dirigia, meu amigo, ele dormiu no volante, tinha aqueles, é o nome? A gente chama de olho de gato, aquelas pedrinhas no meio do caminho. Aí quando o carro tava virando, bateu, aí a gente acordou. Graças a Deus. O carro dele, Peugeot, não compra Peugeot não. Não compra Peugeot não. O carro dele, Peugeot, se alguém tem, me perdoa. Não tinha lanterna. A gente ia no meio do matagal sem ver nada. Eu botava no mapa, para o mapa mostrar a rua. Porque na frente estava tudo escuro, só tinha uma luzinha, a lanterna não tinha, uma luzinha fraca. Coisa de maluco isso aqui. Corta essa parte, Yara, corta essa parte da gravação. Coisa de maluco, Deus guardou muito a nossa vida. Vanessa, lembra, Vanessa? Quando a gente ia de Fiorino, ia na caçamba da Fiorino. 2 horas na caçamba. Essa me ama de verdade, tá vendo? Me ama a obra também. Porque ela não é obrigada aí não, ela podia ficar em casa de boa. Essa daí também é uma obra de Deus. Eu fiquei na caçamba 10 minutos, passei mal, falei, sai, tira daqui. Dá não? Ela ficava na caçamba, botava o colchão no chão, ficava ali deitado segurando. Com a gente dormindo no volante. Meu irmão era Deus. Mas providenciou. Minha mãe até hoje não sabe disso não, deixa ela nem saber. Até hoje ela nem sabe de nada disso. Né? Mas eu estou dando exemplo, tá? É o mesmo exemplo, né? Perder tempo com isso não. Dependência. Aí, deixa eu terminar, vou encurtar aqui. Vou ler, abre aí rapidinho, Deuteronômio 8.2. Deuteronômio 8.2. Olha o que Deus falou para Israel no deserto. Deuteronômio 8.2. Rápido agora, hein? Gostei. Vamos lá. Trazei, é isso mesmo? Trazei sempre viva em tua memória a maneira, a forma como Deus, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto. Durante esses 40 anos, para vos tornar o quê? Vos tornar o quê? Troca a palavra humilde pela palavra de hoje. Humildes? Falaram aí. Dependentes. A tradução comum fala, eu te humilhei. Aqui fala, eu te tornei humilde. O que eu deixei você passar no deserto, que foi, entre aspas, parece uma humilhação, foi para te tornar o quê? Humilde, dependente. Amém? Dependente. E te provar-te, a fim de exteriorizar, de botar para fora todas as intenções do teu coração. Se estavas decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. E ele te humilhou, fez com que sentisse fome, mas te alimentou, com um maná que nem tu nem teus pais o conhecias, para te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca do... Quem já ouviu uma outra pessoa falando esse versículo? Quem falou esse versículo aqui? Jesus no deserto falou para o diabo, nem só de pão viverá, mas de toda palavra que procede da boca do... Aqui, Jesus citou esse versículo aqui, para o diabo lá no deserto. Quando o diabo falou, transforma essa pedra em pão. Tu não é o filho de Deus? Aí Jesus respondeu com esse versículo. Achou o versículo aí, Amém? Então, olha o que Deus falou. Lá no deserto, aqueles 40 anos, eu te provei, eu te humilhei, eu deixei você sentir fome, mas dei maná, deixei sentir sede, mas fiz água sair da rocha. Tudo isso para te tornar o quê? Dependente, para aprender a depender e a confiar. Eu vou ler mais um versículo para conectar com esse. Neemias 9:21. Quero ver, abrir rápido agora. Agora quero ver. Deuteronômio é fácil. Neemias 9:21.
Ó, acho que é o 21 versículo. Aqui ele fala do povo no deserto, esse mesmo povo. Durante 40 anos o sustentaste no deserto, e nada lhes o que, igreja? O que tinha no deserto? O que faltou para eles? Mesma resposta. Fala comigo, deserto não tem nada, mas não tiveram falta de nada. Amém, pessoal? Deus proveu tudo. Aí eu tenho uma frase, anota essa frase aqui, ó. Quando Deus é a sua fonte, a ausência de recursos não significa ausência de provisão. Forte, anotou? Deserto, ausência de recursos, tem nada. Mas tinha provisão todo dia. Amém? Porque eles aprenderam a confiar e a depender. Vou citar a frase de novo, para quem quer anotar. Quando Deus é a sua fonte, a ausência de recursos não significa ausência de provisão. Fala assim para o seu irmão, para a sua irmã. Deus tem que ser a sua fonte. Fala aí. Deus tem que ser a sua fonte. Você pode estar hoje numa situação ausente de recursos. Pastor, hoje eu estou no deserto. Deixa eu ir na água. Está no deserto? Se você aprender a palavra de hoje, que a dependência é o segredo da provisão, essa ausência de recurso não vai impedir a provisão na sua vida. Amém? E quando eu falo provisão, inclui material, como está aqui, material, financeiro, beleza, também. Mas a gente tem várias necessidades. É física, é material, é financeira, é espiritual, é emocional, é sentimental. Nossa vida tem 7 áreas, mas Ele pode prover em todas elas. Amém? A ausência de recursos não significa ausência de provisão. 40 anos no lugar que não tem nada, porém nada lhes faltou. As vestes não estragava, os pés não... Hoje o médico quer falar, vai dar artrite, vai dar artrose, vai dar osteoporose, vai dar esporão de galo, vai dar tudo de ruim na perna. Aqui está escrito, continua aí, ó, olha lá, os pés não incharam lá. Seus pés não sofreram qualquer... Deus cuidou do corpo. Fala para o teu irmão, Deus cuida do teu corpo também. Fala aí, Deus cuida do teu corpo também. Ali, ó. Nem os pés incharam, nem a roupa estragou. Deu nada. E Salmo, acho que é Salmo 103 ou 107, não lembro qual dos dois, e o versículo, ali fala que não havia nem sequer um doente entre eles. Deus cuidou de tudo. Amém, pessoal? Agora, aqui Deus cuidou de tudo. Em Canaã, eu fazia e Deus abençoava. Aqui eu não fazia nada, tenho que fazer. Era dependência total aqui. Em Canaã não. Canaã, eles agora cavavam poços, plantava, multiplicava o rebanho e Deus ia abençoando tudo que eles faziam. Quem está entendendo a palavra? Quem está compreendendo? Eu vou terminar agora, último versículo. João 6,6. Vai para lá. João capítulo 6, versículo 6. Aqui eu termino a palavra. Quem está gostando da palavra? Quem está gostando da palavra? É de Deus ou não? Amém? É de Deus para nós, para mim e para você. Primeiro deu para o anjo da igreja, agora está dando para a igreja. E estou ouvindo tudo de novo, até aprendendo coisa nova. Primeiro eu medito. Aí eu vou pegando algumas coisas. Aí quando eu começo a pregar, eu falo coisas que eu nem pensei na hora que meditei. Aí eu vou aprendendo de novo. Aí quando pega de tarde, de novo, acontece de novo isso. Aí vai aprendendo mais ainda. João 6,6. Aqui em João 6 fala de uma multidão que já estava há alguns dias sem comer. Aí Jesus, para poder testar a multidão, vai fazer uma pergunta para os discípulos, né? Vai para o versículo 5, na verdade, esse acho que é o 5, você já está na resposta. Volta para o início do 5. Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que vinha em sua direção, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? 6. Mas Jesus disse isso apenas para o quê? Provar, testar ele. Para quê?
porque Jesus bem sabia o que ia fazer. Aí ele vai falar nem 1 ano de salário paga. Tradução, né? Tem uma multidão que está seguindo, já está uns dias sem comer. Vê se você pega a revelação. Aí você vai entender até a canção de ontem. Quem ouviu a canção de ontem que eu lancei no YouTube? Já ouviu? Alguém já ouviu? Alguns já ouviram, né? Os que já ouviram a canção que eu botei ontem é desse versículo aqui. Eu estudei isso aqui no mês passado, no mês de junho. E aí fiz essa canção. Você vai entender agora a revelação da canção. Até a letra você vai entender melhor agora, né? Jesus está vendo um problema que ainda não aconteceu, mas que está quase vai acontecer, está quase acontecendo. Amém? O nome da canção é Antes da Crise. A crise está chegando. Ele está vendo que o povo está seguindo sem comer, tem uma multidão, daqui a pouco vai dar problema. Então, antes de dar o problema, eu já estou enxergando o problema no futuro, aí eu vou testar o Felipe. Ó, essa multidão aí, vamos fazer o que com eles? Onde a gente vai comprar tanta comida? Aí o Felipe falou, que isso? Para isso tudo aí de gente? Nem 200 denários, nem 1 ano inteiro de trabalho paga isso tudo, comprar pão para isso tudo, gente. Agora que pão não é tão caro, né? Mas nem 200 denários, 1 ano de salário, não dá. É muita gente. Mas vai dizer o seguinte, no versículo 6, que é o chave. Jesus disse isso para provar ele. Porque Jesus já sabia o que fazer. Fala assim comigo. Antes do problema chegar, Jesus já sabia o que fazer. Captou a revelação? É forte ou não é? Pastor, eu estou passando por X problema hoje. Antes desse problema chegar para tu, Jesus já até sabia o que fazer para resolver. Amém, pessoal? Olha que coisa maravilhosa. Hoje eu estou passando por tal problema. Só que antes desse problema chegar, Jesus já tinha a solução, já sabia o que fazer. Agora chegou o problema. Alguns casos, se eu tivesse ouvido a Deus antes, aquele problema nem tinha acontecido. Igual está aqui, vai nem acontecer. Não vai chegar, não vai ter nem briga, eu estou com fome, não tem, nem chegou. Ele viu os discípulos seguir a direção, então antes de acontecer, ele já deu a solução. Então, alguns casos, se você tivesse, para quem já aconteceu, ouvido a voz de Deus, o problema que hoje está acontecendo não estaria acontecendo. E aquele que está para vir, que você não está vendo, se você ouvir a voz de Deus hoje, começar a orar, buscar, se tornar mais sensível, ele já vai te direcionar e aquele problema nem vai acontecer. Ou seja, você nem vai saber de problemas que iam acontecer, mas Deus te livrou antes. Talvez só na internet ele fala, tá vendo aquele dia ali, ó? Tá vendo isso aqui? Eu te livrei disso. Tu nunca soube, só agora tá sabendo. Amém, pessoal? Qual é o problema que ia acontecer comigo se eu tivesse escolhido Partido Alferes? Nem sei. Qual é o problema que eu ia passar se eu tivesse escolhido Portela? Nem sei. Ainda bem que naquele caso eu ouvi a voz de Deus e deu certo. Agora, eu já passei por problemas que Deus falou e eu não ouvi. Já comentei aqui, acho que breve, nunca detalhado, sobre um prejuízo financeiro que eu tomei por ajudar costureiras que Deus falou para não dar para ela o trabalho. Já aconteceu aqui? Já contei? Já contei, né? Já contei isso aqui. Aí tomei um prejuízo, mas Deus falou para não ajudar. Mas aí eu com pena, eu fui bobo. Uma coisa é ser bom, outra coisa é ser bobo. Eu fui bobo, eu não fui bom, eu fui bobo. Tomei-lhe um prejuízo financeiro. E com maior raiva da mulher. Foi. Mas vou dar detalhe disso não. Mas aí é porque Deus falou, Deus viu o problema que ia dar. Mas eu fui bobo. Não, coitada, tá passando dificuldade, não sei o que, não sei o que lá. Eu fui na casa, eu vi a casa na situação que tava. Aí eu não fui bom, fui bobo. Deixa eu te ajudar. Lascou minhas roupas inteiras. Tive todo o trabalho de comprar o pano, cortar o pano, preparar tudo, para depois perder tudo. Eu não lembro agora, mas sei lá, foi um prejuízo de alguns milhares. Quando eu falo alguns milhares, é 2, 3 mil reais. Eu acho que eu perdi ali, mais ou menos. Mais ou menos isso. E naquela época eu estava começando a minha empresa.
Qualquer perda já é perda gigante, quer dar um golpe duro. Aí eu lembro que eu nem fiquei com raiva. Às vezes eu fico com raiva. Assim, eu nem fiquei chateado com Deus, entre aspas, né? Eu já fiquei chateado com Deus. Ali eu nem fiquei, porque Deus falou claramente, mas eu não ouvi. Amém? Ele já viu o problema que ia dar e deu a direção. Então, só para enfatizar isso aqui. Se você ouvir, ele já até te livra de coisas que você nem sabia que ia acontecer. E se não ouviu e acabou entrando no problema, ele já tem a solução para sair. Amém, pessoal? Aí eu estou passando, mas ele já tem a solução para tu passar por isso, para tu sair. Ele já tem a solução. Diga glória a Deus. Então, antes do problema chegar, o Senhor Jesus já tinha a solução para resolver aquele problema. Quem entendeu a palavra de hoje? Quem recebeu essa palavra, entendeu? De Deus para você? Glória a Deus. Que bom. Fala para o seu irmão assim, que bom que você veio. Fala aí, que bom que você veio. Porque Deus certamente falou ao seu coração nessa manhã de hoje pela palavra que Ele deu. Foi benção. Falou forte, eu gostei muito. Eu estava meditando, estudando, pedindo para Deus a palavra, falou forte ao meu coração, e agora pregando também, Deus foi abrindo o entendimento, também foi bênção de Deus. Eu vou fazer uma oração com você, vou colocar uma canção que é nova, é uma canção que eu também escrevi, né? Ela é nova, que é a de ontem, porque a de ontem fala exatamente o que nós pregamos aqui hoje, principalmente nesse nosso último versículo de hoje. E você vai orar a Deus com o coração aberto, na presença do Todo-Poderoso. Vou só te falar aqui o refrão para você poder entender a letra. O refrão fala assim, ó: nada te surpreende, Senhor, o amanhã já está nas tuas mãos. Enquanto o medo faz perguntas, está ouvindo o que eu estou falando? Enquanto o medo faz perguntas, o teu amor já prepara a provisão. Antes da crise chegar, o Senhor já sabia como agir. Antes da falta aparecer, já preparavas o porvir. Se o pouco eu colocar, com fé em tuas mãos confiar, o impossível florescerá e o milagre acontecerá. Que foi o pouco, né? Os 5 pães e 2 peixinhos que foram confiados na mão de Jesus. Ensina-me a descansar, se tu já sabes o que fazer, eu preciso apenas crer. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé para a gente orar? Glória a Deus. Graças a Deus. Quero fazer agora uma oração com você. Confia no Senhor. Maldito o homem que confia no homem, na força do seu próprio braço. Deus nos deu certas capacidades, mas não é para a gente poder viver de forma independente dele, não. É para você poder confiar. E já existe em Cristo uma solução para esse problema antes mesmo dele existir. Deus já sabe o que fazer. Feche os seus olhos nesse momento. Glória a Deus pela sua palavra. Obrigado, Senhor Jesus. Nos ensina a ser dependente e a confiar em Ti. O vento ainda nem soprou forte aqui. O vento ainda nem soprou forte aqui. Mas Tu já conhecias cada direção. Mas Tu já conhecias cada direção. A noite nem havia escurecido. A noite nem havia escurecido. E já brilhava em Ti a solução. Já brilhava em Ti a solução. Os olhos veem apenas o deserto. Os olhos veem apenas o deserto. As mãos confessam. Não há mais o que fazer. Mas antes da pergunta existir, Tu já sabes o que fazer. Tu já sabes. João 6,6 todinho. Aleluia. Nada te surpreende, Senhor. Nada te surpreende, Senhor. O amanhã já está em Tuas mãos. O amanhã já está em
tuas mãos. Enquanto o medo faz perguntas, Enquanto o medo faz perguntas, o teu amor prepara a provisão. prepara a provisão. Antes da crise chegar, Antes da crise chegar, tu já sabias como agir. Antes da falta aparecer, já preparavas o porvir. Colocar em tuas mãos, confiar, o impossível florescerá e o milagre acontecerá. Ensina-me a descansar, se tu já sabes o que fazer. Eu preciso apenas crer, não é sobre entender, é sobre obedecer e crer. Não é sobre entender, é sobre obedecer e crer. Oh, aleluia! 5 pães, 2 peixes nas mãos, diante da multidão. Mas quem entrega em teu altar, vê o pouco se multiplicar. os homens veem A escassez, teus olhos veem o que pode ser, porque o pouco quando chega a ti, o milagre passa a existir. O céu não conhece desespero, e ansiedade pelo amanhã. O Deus que escreve a minha história já tem o amanhã na memória. Se ainda não aconteceu, é porque o teu tempo é teu. Se ainda não apareceu, a provisão já nasceu. antes da porta fechar. Eu te vi um caminho pra andar, Antes da lágrima cair, já vi um caminho pra seguir. antes da crise me encontrar, Tua graça já me esperava, antes do medo me alcançar, tua promessa me guardava. antes da crise chegar, tu Já sabias como agir, antes da falta aparecer, já preparavas o porvir. Se o pouco eu colocar, com fé em tuas mãos confiar, o impossível florescerá. e o milagre acontecerá. Ensina-me a descansar, se tu já sabes o que fazer. Eu preciso apenas crer, não é sobre entender, é sobre obedecer e crer. Não é sobre entender, É sobre obedecer e crer. tu já sabes o que fazer. Tu já sabes o que fazer. Tu já sabes o que fazer. Oh, aleluia. Eu preciso apenas crer. Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua presença, e essa canção, meu Pai, é verdade, porque a Tua palavra, ela mostra isso para nós. Antes da crise chegar, antes da porta se fechar, do problema aparecer, já havia um caminho, já havia algo por vir, um milagre
ele já estava pronto. Quando o Senhor perguntou para Filipe, onde iremos comprar tanta pão para dar para esse povo, que está dias seguindo a gente sem comer, o Senhor apenas queria testá-lo, porque o Senhor já sabia o que fazer. Na verdade, o Senhor não depende de mim, do ser humano, para absolutamente nada. Somente o Criador é autossuficiente e independente. Mas nós e toda a criação, nós dependemos do Senhor para tudo e para todas as coisas na nossa vida. Nos ensina, Senhor, a confiar em Ti e a reconhecer a nossa dependência. Que não seja necessário o Senhor ter que nos humilhar, quebrantar, quebrar a gente para tirar orgulho, para tirar soberba, para poder tirar autossuficiência do nosso coração. Que apenas a pregação da palavra e o Espírito Santo seja suficiente para transformar o nosso coração, para gerar em nós um santo temor pelo Senhor, um amor por Deus, pela sua palavra, uma dependência, uma busca, uma comunhão, uma vida fora da religiosidade, porém na espiritualidade, na comunhão com Cristo. Ontem mesmo eu perguntei para uma pessoa, não é daqui, eu mandei o louvor para ele, e ele falou amém, e eu perguntei, firme e forte com Jesus? E ele respondeu, sempre. E eu fiquei triste, porque eu sei que nem com Jesus ele está até hoje. É uma pessoa que ainda não entendeu, que não estou julgando. Eu conheço pessoalmente, e já conheci vários como este. Pessoas que têm a religião, mas não têm Cristo. Pessoas que acreditam na existência de Jesus. É uma coisa. Ter Jesus na sua vida é outra. E não busca, não é de buscar nem nada. Mas a pessoa ainda não enxerga. Não, estou sempre com Jesus. Vou nem entrar em detalhes como está a vida. Infelizmente. Eu não estou aqui, nem eu nem você, para viver de aparência. Ser como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, porque era cheia de folhas, mas não tinha fruto. Só tinha aparência. Aquela figueira simbolizava Israel, uma nação extremamente religiosa, fazendo um monte de besteira em nome de Deus, fazendo coisas que Deus nunca pediu para eles fazerem. Pelo contrário, mataram até um homem inocente chamado Jesus em nome de religião. Mas era tudo inveja, era tudo coração corrupto, era tudo porque estavam longe. Tivessem perto de Deus, eles tinham reconhecido Deus encarnado na frente deles. Um povo religioso que agia em nome de Deus, mas nem percebeu Deus na frente deles. Então, meu irmão, minha irmã, essa palavra para nós não é condenatória, é para a gente poder quebrar o coração, quebrantar o nosso coração, se despojar do eu. A palavra foi sobre isso. Como a gente leu em Atos, nele nós vivemos, existimos, nos movemos, é Ele que nos deu a vida, a respiração em todas as coisas. É o Senhor que nos criou, é o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que mantém a terra no devido lugar, é o Senhor que mantém o sol no devido lugar, é o Senhor que mantém toda a sua criação, a sua natureza no seu devido lugar, para que a gente possa entender que eu dependo dele para tudo. E até o que eu tenho hoje virtuoso, uma habilidade, uma capacidade, um talento, foi Deus que te deu. Algo que você se destaca, é Deus que te deu. Não para você se orgulhar, mas para você usar, como está em Mateus 25, usar o que Deus te deu para o reino de Deus, para abençoar o próximo, é para agradecer pela capacidade que Ele tem nos dado. Ô Senhor Jesus, eu ouvi recentemente de um grande pastor, e há um mês atrás ouvi a mesma coisa de um outro grande pastor, dizendo o seguinte:
A pessoa que mais pede perdão a Deus não é aquela que mais peca, é aquela que mais reconhece o quanto ela depende do Senhor, da sua graça, da sua misericórdia. E durante um tempo eu achava que não era necessário pedir perdão, e pensava parecido: alguém que pede perdão porque peca muito, toda hora pede perdão. Só que hoje eu entendi, não. Quanto mais você contempla a beleza de Jesus, a sua santidade, a sua glória, mais a gente vê as nossas misérias espirituais. Como a igreja de Laodiceia, ela era riquíssima, aquela igreja. O povo tinha tudo, material, terreno. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 em diante. E Jesus disse assim: tu dizes, sou rica, tenho falta de nada. Jesus respondeu: na verdade tu és miserável, pobre, cega e nu. Tem nada. Porque materialmente ela tinha tudo, aquela igreja, aquele povo. Mas espiritualmente não tinham nada, eram cegos. Então, quanto mais eu orar, ler a Bíblia, buscar o Senhor, mais humilde eu vou ser. Mais eu vou reconhecer o quanto eu dependo da sua misericórdia e da sua graça. Na minha oração de cada dia, da manhã, uma parte eu agradeço a Deus, e eu sempre falo assim para Deus: Senhor, em resumo, eu te agradeço pela tua misericórdia e pela tua graça, porque é a fonte de tudo que eu sou e tenho. Tudo que nós somos e temos, a fonte é a misericórdia e a graça de Deus sobre as nossas vidas. Não seríamos nada e não teríamos nada se não fosse a sua misericórdia e se não fosse a sua maravilhosa graça. Oh Senhor Jesus, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por essa palavra, por esse culto maravilhoso. A abertura foi maravilhosa, a palavra foi maravilhosa. Essa canção, meu Pai, foi tremenda. Esse momento aqui de quebrantamento, de humilhação, de busca, de comunhão, é o Teu Espírito agindo em nós, meu Pai. Converte, meu Deus, cada coração nessa manhã. É hora de rasgar o coração, minha irmã, meu irmão. É hora de você se focar em Jesus. Não se conforma a sair da igreja do mesmo jeito. Tem pessoas que saem de um culto renovada, curada, liberta, e outras saem do mesmo culto igual, vazias. Não, meu irmão. É hora de buscar poder do alto, é hora de buscar a unção divina. A informação não substitui a unção. Eu trouxe uma informação para saber o que fazer, mas só em Deus você encontra poder para fazer. Romanos 6, Paulo disse ali: o bem que quero, não faço. Eu não tenho força para fazer o bem que eu até quero, e o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Não tenho força para não fazer. Quantos de nós aqui quer ler Bíblia? Eu quero ler a Bíblia, mas eu não consigo ler. Todo dia passa e eu não consigo parar para ler a Bíblia, para estudar a palavra, para meditar. Quantos aqui querem orar? Quero orar mais. Eu sei, eu tenho que orar mais, mas os dias passam e eu não consigo orar. Pastor, eu até quero vir todos os domingos, mas sempre falta um domingo. Eu até quero vir na quarta-feira, dá para vir na quarta-feira, mas na hora me falta força. Me bate um cansaço, um pensamento, depois eu vou, outro dia eu vou, em casa eu vou ler para compensar. Então tem muitas coisas em nós que eu tenho até a informação certa, o conhecimento certo sobre o que fazer e o que não fazer. Mas às vezes eu não tenho a força para fazer e a força para não fazer. Repito, Romanos 6, Paulo diz, 6:7, o que eu quero, não, o mal, ou o bem que quero não faço, e o mal que não quero eu faço. Então falta o Espírito Santo, falta presença, falta poder de Deus, para você poder conseguir fazer o que quer e conseguir dizer não para aquilo que você não quer.
Mas se você não buscar o Espírito Santo, se você não buscar o batismo, se você não buscar renovação, se você apenas parecer que está orando agora, apenas parecer que quer, não vai adiantar. Jesus deu um princípio, um tesouro, dizendo assim, ó: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. O Senhor Jesus associa a fome com fartura. Quem tem fome vai ter fartura. Uma coisa é fome, outra coisa é vontade. Volte mesmo, você tem vontade de comer um chocolate. Isso é vontade, não é fome, é vontade. A vontade dá e passa. Mas quando você quer comer comida, isso é fome. A fome não passa enquanto não come. A vontade passa, mesmo que não coma o que tinha vontade. Mas a fome não passa. Jesus disse que bem-aventurado não é quem tem vontade, é quem tem fome. Tem vontade de conhecer Jesus? Adianta nada. Tem fome de conhecer Jesus? Vai ter fartura de Jesus na sua vida. Tem vontade de ser batizado com o Espírito Santo? Não vai adiantar nada. Tem fome de ser batizado com o Espírito Santo? Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Tem vontade de ser curado? Não vai adiantar nada, não vai ser curado. Você tem fome de ser curado? Jesus vai te curar dessa enfermidade. Você tem vontade de ver os teus filhos salvos na igreja com você, seus netos convertidos? Não vai adiantar muita coisa. Tem fome de ver filho salvo, de ver neto salvo? Quem tem fome vai ter fartura. Tenha fome, igreja. Igreja do Senhor, tenha fome. Não tem apenas vontade, tenha fome. Desperta. Ah, mas não estou sentindo vontade. Continua, vai orar, vai ler, vai fazendo até que Deus vai te renovando. Até que o Espírito vai te enchendo. Você vai se esvaziando, o Espírito vai te enchendo. Chega uma hora que você diminuiu e Jesus cresceu. Chega uma hora que o eu começa a perder força e seja feita a tua vontade começa a aparecer na minha vida. O próprio Jesus disse que não seja feita a minha vontade, mas a do Senhor. Se possível for, afasta de mim esse cálice, contudo não a minha vontade, mas a tua. Quantos crentes até hoje vivem somente na sua vontade e não na de Deus ainda? Que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa. Mesmo na minha fraqueza, com a voz rouca, perdendo a voz, o Senhor operou em mim, na minha vida. Eu também precisava de ouvir isso. Foi um renovo para mim também. E Ele também está operando na sua vida. Glória a Deus por isso. Em nome de Jesus, nós fazemos a nossa oração ao Senhor, meu Pai. Aí Colossenses 2, em uma tradução diz assim: vivendo como sábio, não desperdiçando as oportunidades. O sábio não desperdiça a oportunidade. Esse culto é uma oportunidade que Deus está nos dando. Quem é sábio vai aproveitar. Obrigado, Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Vamos aplaudir ao nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém?